Olá pessoal, professor Jaci aí novamente com vocês aí, trabalhando a disciplina de física aí, né, do terceiro ano do ensino médio, ok? E aí vamos estar aí explicando agora o assunto relacionado a resistores, né, o resistor, ok? Então vamos aí estudar essa parte aí da física, dando continuidade nos conteúdos de vocês, ok? O que são os resistores, né? Os aquecedores elétricos, em geral, como chuveiros, torneiras elétricas, ferros elétricos, né? Ocorre a transformação da energia elétrica em energia térmica. Esse fenômeno aí, da transformação da energia elétrica em energia térmica, a gente tem como denominado efeito térmico, ou também ele é muito conhecido, né, como um fenômeno chamado de efeito Joule. Tá? Então, toda energia elétrica transformada em energia térmica é chamada de efeito Joule. O fenômeno da transformação da energia elétrica em energia, no caso aí, que transforma a energia elétrica em energia térmica, é chamado de efeito Joule, tá? Não se esqueçam disso. Então, o elemento de circuito cuja função exclusiva é efetuar a conservação da energia elétrica em energia térmica, né, recebe o nome de resistor. Tá? Esse resistor é um dos componentes eletrônicos que possui valor de resistência elétrica pré-estabelecido. Em esquemas de circuitos elétricos, um resistor ele é representado por seguinte símbolo. Ele pode ter esse primeiro símbolo aqui, ó, tá? Que nem estou mostrando para vocês aqui, né? Ou ele pode representar com esse símbolo também aqui. Beleza, pessoal? Então, um desses dois símbolos aí é a representação, né, de uma resistência elétrica. Tá? O físico George Simon Ohm verificou que um resistor percorrido por uma corrente elétrica I, né, dada em amperes, quando ele, entre seus terminais for aplicada uma DDP, ou seja, uma tensão que é representada, a DDP é a tensão que é representada pela letra U também, e for mantida a uma temperatura constante, né, o quociente da tensão pela respectiva intensidade de corrente elétrica é uma constante característica do resistor. Então, por isso que a gente calcula. Como é que a gente calcula a resistência? Né? A resistência é a razão entre a tensão ou a diferença potencial, que é a mesma coisa, dividida pela intensidade. Através da observação prática, nós podemos então enunciar a primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Né? Para um resistor ôhmico, a intensidade de corrente elétrica através do resistor é diretamente proporcional à tensão aplicada aos seus terminais. Tá? Então, a intensidade elétrica, né, que passa aí pelo resistor é diretamente proporcional à tensão. Ou seja, se a tensão aumenta, a resistência também aumenta. Ok? Então, olha só. Desculpe, se a intensidade elétrica aumenta, né, e a resistência também aumenta. Por isso que ele diz que é diretamente proporcional. Se um aumenta, o outro também aumenta. Tá? O resistor, ou um resistor que obedece a primeira lei de Ohm, é denominado resistor ôhmico. Tá? Para esse resistor, se elaborarmos um gráfico, né, tensão de X por intensidade de corrente elétrica, nós obtemos uma reta crescente, parecida uma função de primeiro grau, tá, gente? Lá do primeiro ano do ensino médio, uma reta mesmo. Existe uma relação diretamente proporcional entre as grandezas e a tensão. A grandeza, tensão e intensidade. Se a tensão aumenta, a intensidade também aumenta. Né? Onde o U é a tensão aplicada no resistor, ou seja, a voltagem, tá? A voltagem, essa mesmo que a gente usa aí nas residências, 110, 220. E a resistência, a unidade dela padrão, é o Ohm, né? Que no alfabeto grego é representado pelo ômega, tá, gente? Então, o símbolo da resistência é o Ohm. E a intensidade da corrente elétrica, a gente já viu aí, né, que é
o ampere. Vamos ver alguns exemplos aí. Olha só, um primeiro exemplo envolvendo lei de Ohm. Um resistor tem resistência elétrica, ó. Então, isso aqui é o que? 50 ohm é nossa resistência elétrica. Calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa ou atravessará se ele for submetido a uma tensão de 60 volts. Então, esse 60 volts aqui é a tensão, é nosso U. Né? Então, ele quer calcular o quê? Calcule a intensidade. Qual que é a fórmula para calcular a intensidade, professor? Eu posso usar ela direta já se eu quiser. Ó. Intensidade é igual a tensão dividido pela resistência. Então, vocês podem usar essa fórmula aqui, ó. Ok? Tá aí, ó. Qual que é a tensão? Tensão 60 volts, tá vendo? Ó? Tá aqui, tá bem aqui, ó. Tá resolvido aqui de forma bem resumida, ó. Dividido pela resistência, que nesse caso é 50. 60 dividido por 50, então a intensidade deu quanto? Tá aí a resposta, ó. 1,2 amperes. Né? Olha outro exemplo. Então, a primeira aí foi para calcular a intensidade, né? Aqui envolvendo a primeira lei de Ohm. Um resistor ohmico, quando submetido a uma tensão de 20 volts, olha só, 20 volts é a tensão, é atravessado por uma corrente, olha só, isso aqui é uma corrente de intensidade de 4 amperes, é a intensidade, é o I, né? Qual é a resistência? Como é que calculamos a resistência? Resistência é igual a tensão dividido pela intensidade. Tá bem aqui resumido, ó. Ok, gente? Então, a tensão é 20 volts, tá aqui, dividido pela intensidade, que é 4. Logo, a resistência deu quanto? 20 dividido por 4. Deu 5 ohm, a resistência dada em ohm. Tá aqui a resposta. Olha mais um exemplo aí. Agora, um resistor ohmico, quando submetido a uma tensão de 100 volts, olha aqui a tensão de 100 volts, né? É atravessado por uma corrente elétrica de 5 amperes. Olha aí, intensidade, né? 5 amperes. Qual deve ser a tensão aplicada aos terminais desse resistor para que ele seja percorrido por uma corrente de 1,2 ampere. Observe que aqui é a intensidade também. Ele quer que calcula a tensão quando for percorrida por essa intensidade de 1,2 amperes. Tá, mas a tensão, como é que eu calculo a tensão? É a resistência vezes a intensidade. Professor, mas a resistência ela vai ser padrão para todos, gente, né? Então, eu posso calcular a resistência usando as primeiras informações, que é quando ela está com 100 volts e 5 amperes. Como é que a gente calcula a resistência? Resistência é igual a tensão dividido pela intensidade. Tá aqui, ó, né? Essa primeira parte aqui, ó. Ok? Então, a resistência é igual a quem? A tensão dividida pela intensidade. Então, deu o que aqui, gente? Ó, deixa eu colocar bem aqui, ó. Resistência é igual a tensão dividida pela intensidade. A tensão na primeira parte é 100 e a intensidade da corrente elétrica aí na primeira parte, quando ele está submetido a uma tensão de 100 volts, é 5. 100 dividido por 5 deu quanto? Deu 20 amperes. Então, essa resistência não muda, né? É 20 ohm, desculpa aí, gente, é 20 ohm, ó. Ela não muda para quando for submetida a segunda corrente elétrica, ó, de 1,2 ampere. Aí é só jogar, então, na forma para calcular a tensão, né? Aqui, ó. Então, agora eu sei que eu vou calcular a tensão e agora eu sei que a resistência deu quanto? A resistência aí desse resistor aí é de 20 ohm. Então, é só calcular, ó. Resistência é igual tensão é igual a resistência vezes a intensidade. A resistência foi achada aqui, ó, 20, vezes a intensidade 1,2, que deu quantos volts? Tá aí, ó, 24 volts. Ok, pessoal? Então, aí nós temos as atividades aí envolvendo a primeira lei de Ohm. Bom trabalho para vocês aí, tá, pessoal? E até a próxima.